Boa tarde. Nossos agradecimentos a todas e todos, os presentes. Agradecer aos caríssimos confrades, começando por Paulo Henriques Brito, pela primeira vez aqui, Geraldo Carneiro, Antônio Carlos Sequim, Godofredo Oliveira Neto, Ricardo Cavalieri, as presenças ilustres aqui de Lúcia Bittencourt, Ítalo Morricone, o Dom Felipe ali atrás. Agradecer aos ouvintes de casa e um agradecimento especial à Academia de Letras da Bahia, na pessoa do seu presidente, Aleilton Fonseca, que está acompanhando esta sessão no telão da sessão da Academia de Letras da Bahia hoje, em homenagem ao baiano, essa sessão da Academia de Letras da Bahia, em conexão com a nossa, em homenagem ao baiano, ao escritor baiano Evandro Nascimento. Guardar Antônio Cícero, e quem guarda Antônio Cícero aqui agora é Evandro Nascimento, que nasceu em Camucá, na dita Bahia, é professor universitário, escritor, artista visual e ensaísta. Doutor em ciência pelo FRJ, com bolsa do CNPq, estudou na Sorbonne e na... Que universidade é essa, doutor? Na École des Études de Sciences Sociales. Onde foi aluno de Sarah Kaufmann e de Jacques Derrida. Em 2007, realizou um pós-doutorado em filosofia pela Universidade Livre de Berlim. Foi professor da Universidade Stendhal de Grenoble. É professor aposentado da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Publicou, entre outros livros de ficção, Cantos do Mundo, Contos pela editora Record, e Diários de Vincent, editora Circuito. Tem 4 livros traduzidos no exterior, entre eles o volume de ensaios O Pensamento Vegetal, a Literatura e as Plantas, publicado pela Civilização Brasileira, e que foi traduzido no Chile como El Pensamento Vegetal. Foi um dos curadores da FLIP 2021, com o tema A Literatura e as Plantas, na qual dividiu uma mesa redonda com o botânico italiano Stefano Mancuso, com o qual dividiu uma mesa redonda com dirige a coleção contemporânea da editora Civilização Brasileira, na qual Antônio Cícero publicou o volume Poesia e Filosofia. Com a palavra, Evandro Nascimento. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Antes mesmo de começar e de fazer os agradecimentos, eu queria dedicar essa minha fala hoje, tem vários amigos aqui na plateia, né, mas eu não posso falar em todos. Quanto aos acadêmicos, eles já foram citados, mas eu vou falar em especial de pessoas muito ligadas ao homenageado, que são Marcelo Pis, é o companheiro de décadas de Cícero, né, que não pôde vir por motivos de trabalho, mas nos assistirá online. Paulo Henriques Brito, né, grande amigo, que está assumindo, né, agora aqui na academia uma cadeira, e Ítalo Morricone, né, entre os amigos mais próximos de Antônio Cícero. Bom, 2 epígrafes do texto, Guardar Antônio Cícero. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Fulgaz. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar. Antes de mais nada, agradeço aos ilustres acadêmicos, ao poeta e ensaísta Antônio Carlos Sequim e ao ficcionista, meu conterrâneo, Antônio Torres, o convite para falar sobre o saudoso poeta-filósofo, membro desta Academia Brasileira de Letras, Antônio Cícero, que partiu em outubro do ano passado.
Falar sobre Antônio Cícero é, para mim, antes de tudo, um modo de trazer a memória viva de uma amizade sem falhas que durou 2 décadas. A primeira vez que fiz aqui uma palestra foi a convite dele, em 2018, num ciclo sobre poesia e filosofia, do qual ele próprio participava. Na ocasião, abordei o tema das plantas em Alberto Caeiro, famoso heterônimo de Fernando Pessoa. Estava, então, em plena pesquisa do livro, que mais tarde foi publicado com o título de O Pensamento Vegetal, a Literatura e as Plantas, pela Civilização Brasileira. E se tornou, né, a palestra aqui um dos capítulos do livro. Não me deterei em detalhes da vida privada, pois o interesse maior é abordar alguns aspectos da poesia e da filosofia de Antônio Cícero. Apenas referirei de passagem 3 momentos que considero chave para a nossa interlocução amical, a qual sempre, de um modo ou de outro, se entrelaçava com questões poéticas e filosóficas. No fundo, considero que nenhum escrito é isento de traço biográfico e que muito ainda há por explorar no modo como as vidas literárias, mesmo as mais comezinhas, são determinantes para o que se produz como literatura ou como filosofia. Diria apenas que vida e literatura, vida e filosofia, se implicam mutuamente, trocando formas e materiais, sem determinismo, todavia. A vida inventa a arte, e a arte, das mais diversas maneiras, reinventa a vida. Pois, segundo os versos de Cecília Meirelles, que não canso de recitar, a vida só é possível reinventada. Conheci Antônio Cícero quando estagiava na Universidade Federal Fluminense, num pós-doutorado com bolsa do CNPq em 97. E Célia Pedrosa, grande leitora de poesia contemporânea, me convidou para coorganizar o colóquio Poesia Hoje. Fui encarregado de convidar 2 poetas maiores e grandes amigos um do outro, Antônio Cícero e o Ali Salomão. Uma foto da época, à esquerda é Cláudia Roquete Pinto, Célia Pedrosa, Cícero, Cláudia Neiva, que coorganizou o evento, e eu mesmo, quase 30 anos atrás. O evento foi um sucesso e depois se transformou no livro homônimo, publicado pela EDUF. A partir daí, de vez em quando, conversava com o autor de Guardar ao telefone e marcávamos um café. Ele tinha muita curiosidade por aquele jovem pesquisador que tinha sido aluno de Jacques Derrida, o único dos 3 grandes pensadores franceses dos anos 60, junto com Foucault e Deleuze, que ele, de fato, respeitava. Porém, ele gostava de lembrar que nossa amizade se consolidou mesmo após um encontro casual em Paris. Um dos pontos culminantes dessa amizade, com muitas trocas de ideias e afeto, foi o livro que eu convidei a publicar na coleção contemporânea Literatura, Filosofia e Artes, que dirijo na Civilização Brasileira. O tema não poderia ser outro, poesia e filosofia. Conversamos diversas vezes sobre os capítulos do livro, os quais fui lendo à medida que ele retomava artigos já publicados em coletâneas, coletivas, e também escrevia novos. Foi uma tarefa extremamente prazerosa a de comentar e fazer sugestões pontuais que ele incorporava na maior parte das vezes. Quando o livro ficou pronto, em 2012, imaginei que seria importante aproveitar a ocasião e prestar uma homenagem ao filósofo-poeta num evento com seu amigo Caetano Veloso, na livraria Argumento, do qual participou também Francisco Bosco, e eu próprio lançava meu livro Clarice Lispector, Uma Literatura Pensante, pela mesma coleção. Foi um evento inesquecível, que selou em definitivo nossa relação de amizade e de colaboração intelectual em alguns projetos. Antes disso, em 2008, ele havia escrito à orelha de meu primeiro livro literário, o experimental Retrato Desnatural, publicado pela Record. Saber e afeto entrelaçados. Pudemos tornar pública essa longa e, para mim, enriquecedora conversa, quando, em plena pandemia, houve um evento em torno do meu trabalho literário, e ele me entrevistou ao final do evento, e isso acabou saindo, essa conversa, no livro do evento, Caleidoscópios, publicado pela Edufba. Por fim, mas não menor, em 2023, eu havia informado ao amigo
que faria um dossiê para a revista Bunker, junto com Jardel Dias Cavalcante, editor da Paranaense Galileu, em sua homenagem, o que o deixou muito feliz. Mas, em função de muitos compromissos, só pude concluir a organização do volume quando ele já havia partido. Ficou como homenagem póstuma. Poesia e filosofia, sempre. Como se sabe, Antônio Cícero defendeu em mais de um momento a separação nítida entre filosofia e poesia, posicionando-se veementemente contra a corrente que defende uma plena convergência dos dois tipos de discurso. É preciso atentar, contudo, para que não se trate de uma segregação estéril, mas estratégica e efetiva, visando a compreender modalidades discursivas com histórias distintas no Ocidente e também em outras partes. Vou começar citando um verso que demonstra como temas da filosofia comparecem na poesia de Antônio Cícero, bem como aspectos da filosofia, da poesia comparecem em sua filosofia. E essa citação dará a clave de minha leitura sobre sua obra. O verso está em 11:30, poema de Guardar, que foi musicado por Orlando Moraes e ganhou o título de O Circo. 11:30, concentrado em mim, no espelho castanho dos olhos, vê finalidade sem fim. Finalidade sem fim é o modo como Kant caracteriza o objeto artístico na crítica do juízo. Segundo Kant, o belo não é uma finalidade objetiva, como o útil, mas sim uma finalidade subjetiva, que surge no processo de reflexão e juízo do espectador ou apreciador da obra de arte. Esse categorema kantiano deu título ao segundo livro de ensaios de Antônio Cícero, Finalidade sem fim, publicado em 2005 pela editora Companhia das Letras. A obra de Antônio Cícero em livros não é extensa e começou a ser publicada relativamente tarde. O Mundo desde o Fim, seu primeiro livro de ensaios, é de 1995, quando já contava 50 anos. E Guardar é de 96. Foram, no total, 4 livros de ensaios, além dos que eu já citei, o quarto e último agora é O Eterno Agora. Foi organizado em vida, mas saiu postumamente no final do ano passado. Ele publicou 3 coletâneas de poemas pela editora Record: Guardar, A Cidade, os Livros e Porventura. Estes foram recentemente reunidos sob o título de Folgais, acrescidos de alguns poemas inéditos, agora pela Companhia das Letras, a sair em julho. Organizou também livros coletivos de ensaios e participou de outros como colaborador. Em 2013, saiu pela editora Zolg um volume com entrevistas selecionadas por Arthur Nogueira, com o qual ele fez algumas composições. E há, por fim, as Crônicas da Folha de São Paulo, que espero em algum momento sejam reunidas num volume. Em filosofia e em literatura, extensão nunca foi critério de valor. A obra de Antônio Cícero não se estende por diversos volumes, mas é densa e reflexiva nas 2 formas discursivas que abraçou, a filosofia e a poesia. Além disso, contém inúmeras referências eruditas. As citações em inglês, francês, alemão, grego e latim são feitas a partir das publicações originais que ele próprio traduz com competência e elegância. O estilo de sua escrita é refinado e claríssimo, como não poderia deixar de ser no admirador de Descartes. Mesmo quem não tem muito conhecimento de filosofia, consegue acompanhar, nos ensaios, a precisão do raciocínio e a lucidez dos argumentos, podendo-se ou não concordar com estes. Sabemos o quanto ele se aferrou à distinção já referida entre os discursos poético e filosófico, que, ao menos no Ocidente, têm histórias paralelas, mas distintas. Concordo em grande parte com os argumentos de nosso querido autor, mas, em certa medida, vou tentar demonstrar que, recorrendo a procedimentos diferenciados, algumas linhas de seu pensamento se desenvolvem tanto em seus ensaios quanto em seus poemas. O exemplo mais decisivo, a meu ver, está mesmo relacionado à temática do fim, como o verso citado já nomeia com intensidade e o título do próprio livro, de ensaios, Finalidade sem fim. Fim, com toda a sua plurivocidade em português e em outras línguas, não é um tema entre outros, mas o tema por excelência para se pensar os limites da própria existência humana. Não antecipemos, todavia,
nosso fim. No citado Poesia e Filosofia, Antônio Cícero reúne e organiza algumas das ideias que já tinham comparecido em outros livros, em particular no ensaio de mesmo título, Poesia e Filosofia. A primeira versão deste ensaio saiu num livro que coorganizei com minha colega Maria Clara Castelão de Oliveira, Literatura e Filosofia Diálogos, a partir do colóquio homônimo realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora no ano anterior, em que ele leu o texto e numa mesa em que falamos juntos. O argumento principal dado por Antônio Cícero para distinguir a filosofia da poesia é que a primeira, dentro da mais estrita tradição ocidental, opera por proposições, ou seja, por sentenças categóricas que desenvolvem pressupostos, noções e conceitos lógicos e racionais. Isso ocorre como herança que remonta aos primeiros filósofos gregos e foi configurada para a posteridade por Sócrates, Platão e Aristóteles. O primeiro exemplo que Antônio Cícero dá de proposição filosófica provém do pré-socrático Anaximandro de Mileto, do qual só restam fragmentos. Cito a famosa sentença de Anaximandro e em seguida os comentários de Antônio Cícero. Ele próprio traduz do grego. Princípio dos entes é o apeiron. A palavra apeiron em grego quer dizer o infinito, o ilimitado, o indefinido e o indeterminado. É uma categoria filosófica. A geração é para os entes a partir das coisas em direção às quais também a corrupção deles se gera segundo o necessário, pois eles dão justiça e reparação aos outros pela injustiça, segundo a ordem do tempo. E Cícero comenta, aqui temos 3 proposições. A. O princípio dos entes é o apeiron. B. A geração é para os entes a partir das coisas em direção às quais também a corrupção deles se gera segundo o necessário. C. Os entes dão justiça e reparação uns aos outros pela injustiça. Se dão justiça pela injustiça, segundo a ordem do tempo. Fim de citação. Quanto à poesia, ele escolhe o arquifamoso exemplo do poema de Drummond, A Pedra no Meio do Caminho. Me escuso de não citar esse poema na íntegra, porque devemos tê-lo de memória, na vida de nossas retinas tão fatigadas. Antônio Cícero comenta que o verso No meio do caminho tinha uma pedra é uma falsa proposição. Por ser totalmente descontextualizado, a propósito desse enunciado, dessa sentença, não se pode afirmar que se trata de uma proposição verdadeira ou falsa. Seria aquilo que, em princípio, o filósofo da linguagem John Langshaw Austin chamou de constativo, mas que, nesse caso, não constata objetivamente nada. Por ser poesia uma forma especial de produção imaginária, esse enunciado ou verso, no meio do caminho tinha uma pedra, não se deixa de fato julgar por critério de verdade ou falsidade. Somente um leitor ingênuo buscaria a certeza de que esse acontecimento de encontro com a pedra realmente se deu, em tal ou qual circunstância. É nessa perspectiva que Cícero arremata. Não teria o menor sentido dizer que, nesse poema, o enunciado no meio do caminho de uma pedra é falso ou verdadeiro. Algo análogo ocorre com a maior parte dos poemas. Outro critério que nosso filósofo destaca para distinguir os dois discursos é o princípio da não contradição. Aí a posição se inverte. O discurso filosófico, em princípio e por princípio, não admite contradição. Isso dentro da tradição metafísica ocidental. Pois no século XX isso vem um pouco abaixo. Pois a lógica informada por Aristóteles e desenvolvida por diversos outros que o sucederam não permite que um filósofo defenda duas posições contraditórias entre si. Já a poesia, inúmeras vezes, opera com contradições intencionais. O exemplo que Antônio Cícero dá é de Catulo. Cito Catulo na tradução de Cícero. Odeio e amo, porque eu faço, talvez perguntes. Não sei, mas sinto e me torturo. Ele não cita outro caso célebre, mas podemos afirmar que grande parte da poética de Fernando Pessoa se afirma por contradições, paradoxos e até mesmo aporias. Isso comparece de forma cabal no bem conhecido, ou nos bem conhecidos versos do poeta fingidor. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente.
Pessoa leva ao extremo o dito por Walt Whitman, que ele tanto admirava, louvando-o numa de suas mais belas odes. Cito Whitman: "Do I contradict myself? Very well, then. I contradict myself. I'm large. I contain multitudes." Na tradução de Antônio Cícero: "Contradigo-me? Pois bem, então, me contradigo. Sou vasto, contenho multidões." Aproveito para ler um poema do próprio Antônio Cícero, que ele não cita, evidentemente, pleno de contradições, antíteses e paradoxos. Um poema sobre o amor, um poema bastante camoniano em sua inspiração, não estritamente falando, mas com inspiração lembra muito Camões, que ora é comparado ao brilho do diamante, o amor, ora ao escuro do carvão, ambos rígidos e capazes de provocar prazer e dor. Diamante, poema de Antônio Cícero, em Porventura. O amor seria fogo ou ar em movimento, chama ao vento. E, no entanto, é tão duro amar este amor que o seu elemento deve ser terra, diamante, já que dura e fura e tortura, e fica tanto mais brilhante quanto mais se atrita e fulgura, ao que parece para sempre, e às vezes volta a ser carvão, a rutilar incandescente, onde é mais funda a escuridão, e volta indecente, esplendor, e loucura e tesão e dor. Anacronismos à mancheia. Uma das marcas da poesia de Antônio Cícero é o anacronismo voluntário, que ocorre não por incompetência, mas por um desejo de ultrapasse dos limites temporais. Temas, sobretudo, da antiguidade greco-latina comparecem desde Guardar, instaurando uma sincronicidade entre o presente e o passado, remetendo a um futuro. Tal como acontece também com o alexandrino greco-otomano e moderno, ele viveu entre os séculos XIX e o século XX, contemporâneo, relativamente, de Walt Whitman, Fernando Pessoa, Constantinos Cavafis, que escreveu em grego moderno a sua poesia, já traduzida por José Paulo Paes, e é uma segunda também. Antônio Cícero me disse certa vez que leu e admirava Cavafis, e, de certo, livros deste último devem se encontrar em sua biblioteca, que ora se desloca para PUC-Rio. Mas não se trata de influência, e sim de confluência, que ocorre quando duas vozes poéticas se encontram e fluem juntas a partir de algumas forças e formas em comum, cabendo ao leitor escutá-las em consonância, mas também em dissonâncias. Há, por exemplo, em comum entre esses dois poetas, de dicções todavia muito distintas, o homoerotismo, referido ou não à cultura grega antiga. De modo que o amor dos rapazes, alguns deles rapaces, como diz Antônio Cícero, num de seus poemas, fazendo jogo de palavras, entre rapaz e rapaz, é um tema recorrente, como potência amorosa que sustenta o discurso poético. Não por acaso, todos os livros autorais são dedicados ao amado Marcelo Pis, com quem se casou quando a legislação brasileira permitiu. Mitos gregos como Narciso, Ájax, Ulisses, Proteu, Tâmeres, Dédalo, Ícaro e tantos outros engendram um jogo na poesia de Cícero entre a Grécia clássica e o Rio de Janeiro atual. Esse anacronismo potente da poesia de Cícero foi estudado por Célia Pedrosa num ensaio intitulado Considerações Anacrônicas, Lirismo, Subjetividade e Resistência, publicado em 2001. Mas ela vai por outros caminhos, né? Ela faz uma análise muito bonita sobre o anacronismo em Cícero, mas não exatamente como eu coloco aqui. Há um poema de Antônio Cícero que explica bem a relação lúdica entre um passado muito antigo e um presente muito atual. Trata-se de Templo, o qual encerra a coletânea de Guardar. Óbvio que não se trata de um templo, que não se refere a um templo cristão, mas sim helênico. Aí vemos, em modulação lírica, um tema amplamente desenvolvido num ensaio sobre Homero e a essência da poesia. É esse o título do ensaio, publicado em O Eterno Agora. Comento primeiro o ensaio, em seguida o poema. Nesse texto em prosa, Antônio Cícero explica qual a razão de Mnemosine, a memória, ser a mãe das musas da poesia épica em suas origens. Ao contrário do que se poderia pensar, não é simplesmente por ser esta uma divindade, Mnemosine, ligada à memória passada, ou seja,
ao que hoje chamamos de história, que a poesia é criada. Ele vai desfazer essa relação um tanto óbvia entre mnemosine e memória e a relação com o passado. Essa relação com a memória remonta à época dos aedos, quando ainda não tinha sido desenvolvida a escrita fonética na Grécia. Aedo é o termo que comparece em Hesíodo e em Homero, equivalente ao poeta, né? O termo rapisodo é posterior à invenção da escrita fonética na Grécia e, portanto, posterior às epopeias homéricas fixadas em texto. Ora, como Cícero explica, o aedo presentifica seu canto a cada vez diante do público. Mesmo que o tivesse herdado de outros aedos e mesmo que ele o tivesse criado em outro momento, no instante da apresentação, ele, de fato, reapresentava, reinventando-o. Não havia, assim, uma preocupação em reter, por parte do aedo, o que fora concebido antes, mas apresentar seu canto a cada vez como algo novo e, portanto, capaz de impressionar seus ouvintes. O aedo não se fixava numa memória passada em si, pois a história, como a conhecemos, ainda não fazia parte da pauta cultural dos gregos. Não? É com a escrita que se inicia o registro cronológico do que nós chamamos hoje de história. Então, por que Mnemosine, a memória, é a mãe das musas da poesia? A resposta para Antônio Cícero seria que os aedos, como seus sucessores, sempre se preocuparam com que sua arte fosse lembrada no porvir, ou seja, que ela se tornasse memorável, guardando perenemente o seu nome, o nome do aedo, e fazendo assim o poeta e sua obra imorredouros. Né? Então, a memória, na verdade, remeteria para o futuro, né? Para o imorredouro, né? Para a permanência. Essa hipótese interpretativa, bastante verossímil, é trabalhada no referido poema Templo, que vou ler agora. Tá? Eu não vou me deter em análises específicas do poema, porque não há tempo para isso. Vou apenas lê-lo e fazer comentários breves. Templo. Para que as musas residentes lá no Olimpo façam meus poemas, vejo o aedo falando, né? Palavras que desejem, eu, que à sombra de um Deus muito mais triste, habito a fralda de uma montanha muito mais verde, declaro não serem os versos que escrevo obras de arte, mas bases, paredes e donaires de templos, construídos com mãos e com sobras de paixões, mergulhos, fodas, livros, viagens. Precário material com o qual é preparado tudo que merece aspirar à eterna glória. E ainda com seus andaimes os consagros a elas, as filhas alegres da memória, Mnemosine, deusa que não é, como querem os nécios, a guardiã do passado, com o qual pouco se importa, mas antes a que nos oferece o esquecimento quando canta o imorredouro. Composto por 4 quartetos, nas suas 2 primeiras estrofes, esse poema Templo, no poema Templo, o eu poético evoca as musas do Olimpo como aquelas que farão de seus poemas palavras que desejem, e sumariza os materiais precários, fugazes, morredouros, com que elabora seus versos. Esses materiais são elementos de, cito novamente, templos construídos com mãos e com sobras de paixões, mergulhos, fodas, livros, viagens. E no início da 3ª estrofe, ele comenta precário material com o qual é preparado tudo que merece aspirar à eterna glória. Ou seja, tal como defendia Paul Valéry, a verdadeira poesia não se faz com ideias, mas com palavras que provêm desse frágil material nada excelso. Né? É um poeta que trabalha com comezinho, com comum e até com certo vulgar, para disso, né, fazer, quiçá, o imorredouro. E não como alguns que já partem do excelso para chegar ao excelso. Não? E no caso do nosso aedo conclui consagrando seus poemas templos às filhas alegres da memória, e como ele diz, deusa que não é, como querem os nécios, a guardiã do passado, não? Mas essa que remete para o futuro, que nos oferece o esquecimento quando canta o imorredouro. Esquecer para lembrar é o título de um dos últimos livros de Drummond, Esquecer para ser lembrado, e então, de fato, sonhar em se tornar imorredouro. E chegamos, assim, ao delicado tema da morte,
que também levará ao fim de minha fala nesse final de tarde, boquinha da noite. Rumo ao imorredouro. Não há nenhuma dúvida de que Antônio Cícero é também um pensador da morte, como poeta e como filósofo. Vincula-se assim às próprias origens gregas da filosofia ocidental, que tem como temática fundamental a finitude humana e a finitude da própria existência em geral. Não que seus textos revelem uma negatividade própria ao ceticismo ou a um pessimismo empirista. Muito menos se trata de um niilismo banal, que revogasse qualquer sentido ou valor para a existência em si. Se o poeta celebra a vida e seus prazeres, bem como suas dores e dificuldades, o filósofo tenta pensar a própria existência do ponto de vista transcendental, numa busca de explicação para o que há mais além dos entes e viventes, isso independentemente destes, viventes e entes. No filósofo, como dito, prevalece o primado da razão, que não se resume apenas à razão humana, a razão na própria existência. Nesse sentido, Antônio Cícero é um intérprete fiel, mas também muito original, dos grandes racionalistas da modernidade ocidental, entre os quais se destacam Descartes, Kant e Hegel, bem como, em grau menor, Husserl e até mesmo Heidegger, que não era propriamente um racionalista. E é apenas numa visada metafísica que ele, interpretando Montaigne, Descartes e Kant, defende a necessidade de um niilismo ativo. Ele vai defender essa categoria. Niilismo ativo é uma expressão de Nietzsche, que é extraída de A Vontade de Poder, que Cícero ressignifica a seu modo. Ele dá uma interpretação muito particular a essa categoria do último Nietzsche, né, que deixou esses fragmentos chamados A Vontade de Poder. Seria um niilismo não destruidor, nem denegador da existência, mas outro, que, para justificá-la em sentido cabal, a faz provir do indeterminado. Apeiron. O indeterminado é o termo já referido que ele recolhe num fragmento de Anaximandro para defender um niilismo paradoxalmente afirmativo. Eis um paradoxo, um niilismo afirmativo. Né? Cito Antônio Cícero. A verdade é que, de fato, quando maximamente ambiciosa e radical, a filosofia é nihilista. É sua tese. Né? Por quê? Porque quando maximamente ambiciosa e radical, a filosofia busca o absoluto ontológico e ou o absoluto epistemológico. Absoluto de absolutum, em latim, isto é, ab alio solutum. Significa, em primeiro lugar, o que é solto, livre, desligado e independente de outra coisa, o que é por si. Assim é que, por exemplo, quando Spinoza, já que ele a define como aquilo que em si, e ele está citando a Spinoza, aquilo que em si é concebido por si, isto é, aquilo cujo conceito não precisa do conceito de outra coisa, a partir da qual tudo deve ser formado. Tá? Então, esse absoluto é o próprio apeiron, né? É o indeterminado que ele desenvolve também. Um dos poemas mais tocantes de Antônio Cícero, no que diz respeito à morte, é La Capricciosa. Não vou me estender sobre esse poema, aproveitando apenas para marcar como o fato da morte pode surpreender no momento mesmo em que se celebra a existência. Tal como ele diz na letra da canção O Último Romântico, que Lulu Santos musicou e gravou. Cito O Último Romântico. Só falta reunir a zona norte à zona sul, iluminar a vida, já que a morte cai do azul. La Capricciosa, o poema que está em Porventura. In Memoriam, Roberto Correia Lima, meu irmão. É claro que estou exposto, eu, como todos os outros animais às intempéries, que cedo ou tarde nos ferem, mas aqui a noite, seda, suavemente me enleia, espelhos, olhares, vinhos, uvas, cachos, rosas, risos, e ali do lado de lá, das lâminas de cristal, tão tranquila e cintilante quanto o céu, sonha a cidade. Desperta-me um celular. A morte também tem arte. Uma elegia.
A Caprichosa é uma rede de boas pizzarias da zona sul do Rio de Janeiro. E Antônio Cícero costumava, durante anos, frequentar com amigos a que fica na Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico. O poema é inteiramente autobiográfico. Como ele próprio narrou certa vez, e como se pode inferir da dedicatória, o assunto é a notícia da morte do irmão. Em memória, Roberto Correia Lima, meu irmão. A primeira e mais longa estrofe começa falando das intempéries a que o eu poético, como todos os outros animais, está exposto. Em seguida, descreve um ambiente de tranquilidade festiva, com espelho, olhares, vinhos, uvas, cachos, rosas, risos. A ausência de vírgulas na enumeração faz ressaltar o caráter dionisíaco do momento. A estrofe conclui dizendo que, do lado de lá, das lâminas de cristal, sonha a cidade. Esse ambiente algo delirante e onírico é subitamente interrompido por um aparelhinho, agora mais do que antes, onipresente em nossas vidas. O livro foi publicado em 2012. Desperta-me um celular, a morte também tem arte. O eu poético é então despertado do sonho feliz pela má notícia da perda do irmão, comunicada por meio do celular. A arte da morte, seu engenho, está em ser caprichosa, caindo como um raio de um céu sem nuvens e interferindo brutalmente em nossas vidas, por vezes no auge de um presente feliz. Presente é outro lindíssimo poema de Porventura que expressa a fugacidade das coisas e a necessidade correlata de desfrutar do instante de felicidade que se apresenta e depois passa, como todos. Presente, dedicado a Eucanaã Ferraz, poeta, e nosso amigo também. Por que não me deitar sobre este gramado, se o consente o tempo, e há um cheiro de flores e verde, e um céu azul por firmamento, e a brisa displicentemente acaricia-me os cabelos. E por que não, por um momento, nem me lembrar que há sofrimento de um lado e de outro e atrás e à frente, e ouvindo os pássaros ao vento, sem mais nem menos, de repente, antes que a idade breve leve, cabelos, sonhos, devaneios, dar a mim mesmo este presente. Há um outro poema que sintetiza muitas reflexões sobre o fenômeno da existência que singelamente chamamos de morte. Quando refiro ao fenômeno da existência, estou chamando a atenção para o fato de que, para Antônio Cícero, e também para mim, não há nada a saber ao que acontece após a existência. Sem metafísica posterior, para esse ateu radical que ele era, a morte se resume ao ato de morrer, e toda a significação da vida se encontra nela mesma, no entanto, perspectivada por sua inevitável conclusão. É exatamente isso que diz o poema O Fim da Vida, com seu título bastante ambíguo. Cito o poema, que é também de Porventura. Conhece da lida a sorte, o único fim da vida é a morte, e não há, depois da morte, mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada, ela é tudo e o resto nada. Rimando lida, labuta, faina, tarefa, convida, o poeta, nosso Aedo, define a vida, isto é, encontra o fim e os fins da vida humana ou de outra qualquer. A palavra fim, que está no título do poema e comparece ao longo da obra publicada a partir dos 50 anos por Antônio Cícero, tem diversos significados em português. Duas linhas semânticas, porém, se destacam. Primeiro, fim estabelece um limite para uma função, um fenômeno ou qualquer existente, humano ou não humano. Fim é a conclusão de algo, e nesse contexto poético, ainda mais na posição titular, o fim da vida, indica que a vida acaba, permanecendo muito aquém do nosso poder estendê-la mais além. Em síntese, nada de vida após a morte, pois estamos no horizonte de um poeta sem ilusões sobre qualquer crença na existência do além. Em segundo lugar, os termos fim e fins indicam finalidade, objetivo ou propósito
no singular ou no plural, detendo um sentido bastante pragmático. Para que serve a vida? Podemos indagar. Para que serve esse turbilhão que é nascer, crescer e viver passando por todo tipo de experiência negativa, positiva ou neutra? Haveria uma utilidade ou algo que justifique a vida por si só, como um bem propriamente material ou imaterial a ser alcançada? A resposta do poema é um sonoro não. Em seus 9 versos, que se alternam entre curtos e longos, centralizados na página, como costumam vir diagramados todos os poemas publicados em livro por Antônio Cícero, o fim da vida não endossa nenhum existir além da morte, nem muito menos uma única finalidade, uma teleologia ordinária ou transcendente que a justifique de forma absoluta. O fim da vida é a morte como fim final, para citar Guimarães Rosa. Por isso mesmo, por não haver nada que exceda esse limite que nos é dado, o fim da vida, enquanto finalidade de seu sentido, não é nem um bem superior, nem uma conquista qualquer, nem uma tarefa ou faina específica. O fim da vida, como finalidade, se existe, é a própria vida. E ponto final. Viver da melhor maneira possível é a grande lida humana enquanto vivente, ao mesmo tempo singular e comum. Comezinho. Lembremos dos versos singelos de um poeta que Antônio Cícero admirava muitíssimo e que também fez parte desta instituição, João Cabral de Melo Neto. Eu adoro esses versos. Viver é ir entre o que vive. O caráter sagrado desta nossa existência, segundo o poema O Fim da Vida, não está em nada que a transcenda em termos espirituais, religiosos, ou a exceda em termos materiais, mundanos. Sua sacralidade é de pura imanência, embora sua origem seja transcendente no indeterminado, o apeiron grego. A vida estabelece seu próprio valor, nada mais, ela é tudo, diz o poema, e como conclui, o resto, nada. O poema não é nihilista em sentido banal, porque o nada não se refere à própria existência, mas a uma hipotética continuidade do viver além da vida. Nihil, nada, em latim, é um poema do mesmo porventura. Não há como deixar de perceber certo eco hamletiano no verso terminal e lapidar, de lápide, não? O resto, nada. O resto é silêncio. Eis como acaba a mais famosa tragédia shakespeariana, Hamlet. Mas não vou terminar nesse tom, não. O tom vai melhorar um pouco. Uma poesia pensante. Já estou me aproximando do fim. Se Antônio Cícero tem plena razão quando distingue poesia de filosofia, declarando que a última trabalha com proposições e a primeira não, a última não pode ser contraditória, a primeira sim, há, todavia, um modo de reflexão, chama-se, na falta de melhor termo, reflexão, que as aproxima na mais nítida diferença. Agora eu vou contradizer nosso poeta. É o que nomeio como pensamento. A poesia de Antônio Cícero é pensante no mesmo grau de sua filosofia, mas com modulação e procedimentos distintos. Se uma trabalha com conceitos e categorias, a filosofia, a outra trabalha, a poesia ou a literatura, com metáforas, alusões, todo tipo de figura de linguagem, assonâncias, aliterações, anáforas, paradoxos, etc. Seria o que chamo de poesia ou literatura pensante. Tal como acabamos de ver, um tema tão caro à tradição filosófica, o da morte, e da finitude, é lindamente elaborado em mais de um poema de nosso poeta-filósofo. Nesse sentido, a poesia ou a literatura pensante nada tem a dever à filosofia, dialogando com esta de igual para igual. Do ponto de vista da recepção, é claro, há diferenças enormes. Um leitor ou leitora de poesia pode nada ou quase nada entender de filosofia, ainda que se trate de um mesmo tema. O inverso também é verdadeiro. Há filósofos ou estudiosos de filosofia que pouco se interessam e, assim, pouco entendem de poesia ou de literatura. Lamento por eles. Com isso, podemos manter a distinção defendida por Antônio Cícero até o fim, sem contradizê-lo ao afirmar que os dois tipos de discurso são igualmente pensantes. Igualmente quer dizer, com a mesma potência reflexiva, mas diferentes no modo de formular
seus materiais e procedimentos. Não por acaso, a filosofia ocidental surge na Grécia muito vinculada à poesia. Ao longo da história, e sobretudo a partir de Sócrates e Platão, é que se dá a cisão quase definitiva. Quase definitiva porque elas nunca se separaram de todo, poesia e filosofia. E dois pensadores como Nietzsche e Heidegger, juntamente com Derrida, vão abraçar a textualidade poética no que ela tem de belo, prazeroso e altamente pensante. Haveria, assim, uma aparente contradição performativa ou até mesmo performática na obra e na vida de Antônio Cícero. Agora eu vou juntar vida e obra. Não me ocorre exemplo de um filósofo que tenha desenvolvido simultaneamente uma obra de poesia com igual densidade e valor, nem de poeta que tenha se dedicado com o mesmo afinco à filosofia. Quanto a filósofos e escritores de ficções narrativas, né, narrativa, romances, contos, etc., aos exemplos patentes de Voltaire, Diderot, Kierkegaard, Rousseau e Sartre. Poetas que escreveram ensaios e crônicas aos exemplos de Baudelaire, Mallarmé, os irmãos Campos, Drummond, e aqui os acadêmicos Sequin, Geraldo Carneiro, Marco Lucchesi, Carlos Nejar, Paulo Henriques Brito, entre outros. Estou falando apenas dos poetas, né? Mas poetas filósofos ou filósofos poetas, no mesmo patamar, não me ocorre nenhum. Nietzsche escreveu vários poemas, alguns muito bons e alguns já traduzidos em português. Né? Em Portugal há uma edição, edição em 70 de Nietzsche. Mas não estão no patamar, no sentido de serem tão reconhecidos quanto sua filosofia. Então não se pode dizer que é um filósofo poeta no mesmo nível. Né? Porém, acabamos de ver que não há contradição alguma, pois é o mesmo pensador que ora recorre às musas da poesia para falar da existência, ora recorre à sabedoria filosófica para abordar a mesmíssima existência com temas idênticos. Tudo se resolve no âmbito da palavra, de modo convergente e denso como a vida. Antônio Cícero é um pensador radical da vida, mas sem recair num vitalismo ingênuo que apenas a idealizasse, ignorando o que ela também tem de pior. Ser ou não ser. E agora eu concluo. Hamlet, o príncipe filósofo, ainda tem dúvidas sobre o que o aguarda nesse undiscovered country que é a morte. Esse país não descoberto. Né? Pode não ser nada, mas pode ser um sonho ou um pesadelo. Ou então algo completamente ignorado. Ora, enquanto o poeta profundamente ligado à vida e a tudo ao que, em termos carnais e espirituais, de forma imanente ela proporciona, o grande poeta filósofo, nosso amigo Antônio Cícero, não tem dúvida nenhuma. Se o resto é silêncio, então o resto, caríssimos ouvintes e caríssimas ouvintes, é um sonoro nada. Dediquemo-nos, portanto, no tempo que nos resta, a louvar e a gozar com o máximo de alegria possível esse pequeno intervalo entre o berço e a campa, para citar agora o patrono desta casa, Machado de Assis, que tanto refletiu sobre os enigmas da existência e plasmou com muita ironia a figura do defunto autor. Rendamos à vida todo o respeito e admiração que ela merece, sobretudo num tempo em que guerras e genocídios, apesar de toda a modernidade tecnológica, e até mesmo por causa desta, continuam acontecendo. Reinventemos a vida para além das forças que fazem tudo para aniquilá-la. Eis como interpreto a vida e a obra desse amigo de valor humano inestimável. O fato de viver plenamente faz com que ele não sinta nenhum desejo de repetir, e tal como diz o eu poético num dístico de Porventura: vida, valeu, não te repetirei jamais. Antônio Cícero tão bem cantou a fugacidade da existência, sua velocidade e impermanência, ambicionando o imorredouro de sua poética. Farei uma última citação, substituindo a palavra coisa por pessoa, cometendo assim um pequeno delito poético. Cito: guardar uma pessoa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardemos, portanto, Antônio Cícero com muita felicidade em nossos corações
imorredouramente iluminados por sua filosofia e por sua poesia. Obrigado. Obrigado, dizemos nós, por esse texto que você leu, lapidar, que nos leva ao impacto que esse país guardou da morte do Antônio Cícero. Foi um impacto que permanece em nós. Eu queria lembrar Só fazer um comentário em relação ao que você falou, que você acabou de falar. Eu senti muita dificuldade em não escrever o texto. O texto se escreveu com relativa facilidade, lendo os poemas e lendo os ensaios de Cícero, né? Mas eu senti muita dificuldade quando eu relia o texto em casa. Então eu temia muito, mas eu acho que o fato de eu ter conceitualizado toda a história, toda a trajetória facilitou muito, mas não foi nada fácil, né? Apresentá-lo, tá? Agradeço muito a sua acolhida. Você trouxe assim o pensamento do Cícero voltado para a morte. Isso nos traz o impacto de como foi a morte dele, né? Quer dizer, uma coisa consciente, lúcida, né? Bom, eu queria lembrar que o Antônio Cícero, nosso querido Antônio Cícero, foi eleito nesta casa no dia 10 de agosto de 2017. Foi eleito para a cadeira 27, na sucessão ao professor e crítico literário Eduardo Portela. E aqui foi recebido por Arnaldo Nisquier, que disse algo que eu destaco: conviver com seu talento será, disse Nisquier naquela noite, para nós, um privilégio que queremos guardar. Esta casa guarda a memória de Antônio Cícero, a presença dele. Nós, todos, o guardamos em nossos corações. Queria também agradecer à Livraria da Travessa, que aqui presente trouxe os livros do nosso amigo Evandro Nascimento. Poesia e Filosofia também está aí, para quem tiver interesse, tá? O Poesia e Filosofia. A quem interessar possa, os livros dele estão aqui. E convido a todos para a próxima terça-feira, né, em prosseguimento ao ciclo de conferências, editar no Brasil, e o Brasil. A palestra vai se chamar Editoras Independentes. Será proferida pelo acadêmico Eduardo Lacerda, com a coordenação de Edgar Teres Ribeiro. Terça-feira, aqui, no auditório do Teatro R. Magalhães Júnior, aqui ao lado, às 16 horas. E na Quinta Cultura, teremos aqui 4 jovens criadores, aprendizes nas lides da ficção e da poética, com coordenação do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, e as participações de Diego de Oliveira Teixeira, João Vitor Gomes Firmo, Nina Flor Gonçalves Feres e Fabiana Vieira Gonçalves de Souza. Gratíssimos mais uma vez. Queria registrar também a presença honrosíssima da professora Beth Chaves aqui. E, mais uma vez, agradecer a presença do poeta Felipe Fortuna e do ficcionista Jorge Saerp, que está aqui, e a todas e todos. E o poeta Nuno Hall também, né? Hã? O poeta Nuno Hall também, presente. Nuno Hall, poeta. Ah, sim, Nuno Hall. Ah, ok. Nilma Lacerda, escritora, ficcionista também, amiga. Então pode falar mais. Pode falar todos que você conhece.
Esses são os mais visíveis, né? Outros mais atrás. Glaucio, amiga Glaucio ali, poeta, tá? André Valias. Os outros eu não consigo mais alcançar. Então, até terça e depois até quinta.